Uma outra circunstância bastante comum em relação à cirurgia ortognática são os pacientes portadores de algum tipo de síndrome, né? Desde síndrome de Apert, síndrome de Clouseau, enfim, outras síndromes que afetam a região crânio-maxilofacial, muitas vezes requerem cirurgia ortognática para a correção da deformidade dentofacial. São com objetivos distintos, mas com objetivos necessários, tanto no aspecto estético funcional. Um exemplo é esse paciente que apresentava uma amelogênese imperfeita, o que dificulta em grande parte, principalmente para o ortodontista, em relação à colagem de brackets, se bem que hoje a gente tem os alinhadores que podem nos auxiliar nessas circunstâncias, mas nessa ocasião esse paciente foi usado bracket. Então a grande dificuldade está em se pensar em como fazer a colagem, né, de brackets nesses pacientes, visto que eles não têm praticamente nada de esmalte no dente e dificulta essa colagem. Então a dificuldade maior está no tratamento ortodôntico e principalmente em relação à cirurgia ortognática, a nossa grande preocupação é o restabelecimento das dimensões verticais, uma vez que existe uma necessidade pós-operatória de reconstrução de todos esses dentes com dentística, com próteses, enfim, todo o processo de restauração dentária. Então, a gente, dentro da cirurgia ortognática, temos que restabelecer essa dimensão vertical para que, posteriormente, as outras áreas da odontologia consigam trabalhar no restabelecimento dessa situação. Então, esse paciente foi operado, né? Restabelecemos a relação oclusal, fechamos a mordida aberta, porém ainda existia a necessidade de fazer uma complementação de restaurações e restabelecimento da dimensão vertical, do aspecto estético dos dentes, que posteriormente foi realizada. Então a cirurgia desse paciente foi uma cirurgia também segmentar para fechamento de mordida aberta e posteriormente esse paciente foi submetido às outras cirurgias, aos outros procedimentos dentários. Vejo que foi uma cirurgia bastante extensa em termos de movimentação de maxila, de mandíbula. A maxila foi segmentada em 3 segmentos, né? Um aspecto estético, de tecido mole, resposta de tecido mole, para que a gente tivesse uma resposta satisfatória nesse paciente. Então, no pós-operatório, já com as restaurações, restabelecendo a altura, a dimensão vertical, restabelecendo a oclusão, com dentística e prótese em alguns dentes, para que aí esse paciente tivesse restabelecido a questão funcional. Então, em algumas situações sindrômicas, a cirurgia ortognática também entra na participação desse processo, que também deve ser multifatorial, envolver outras especialidades da odontologia, periodontia, dentística, prótese, ortodontia, obviamente, e nós da cirurgia, né? E às vezes também outros profissionais da área médica, como cirurgia plástica, otorrinolaringologia, cirurgião crânio-maxilofacial, que vão nos auxiliar em algumas circunstâncias para a gente dar o melhor benefício do paciente. Então, a gente sempre tem que ter a preocupação de trabalhar numa equipe que consiga oferecer melhor para o paciente. Então, requer mais profissionais, vamos envolver todos esses profissionais para a gente conseguir dar o melhor em termos de atender as expectativas do paciente no tratamento ortocirúrgico.